Boa noite. Cadê aí o legalzinho aí? Vamos dar o legalzinho aí para ver. Tá todo mundo aí acordadinho da Silva. 19 horas e um minutinho. Vamos dar início ao nosso esquenta de hoje, né? Noções de Sociologia, nossa segunda revisão. Vamos dar início ao nosso esquenta, né? Como eu já disse, de Sociologia, nossa segunda revisão. Vamos lá. Movimentos sociais e luta pela moradia. Nosso primeiro tópico de hoje. A gente já andou conversando bastante sobre isso, né? Ao final, aqui nós temos nós temos 10 questões aí para a gente, se der tempo, responder. Se não responder, eu vou liberar o gabarito, né? Ao final, nós liberamos o gabarito, porque eu acredito que vocês receberam esse material, mas sem as questões. Então, vamos até o final para que a gente chegue lá. Vamos lá. Então, a primeira que eu trago para vocês aqui é trecho de uma música de Adalmirão Barbosa, né? Eu não sei se vocês lembram da música, mas cantava mais ou menos assim. Eu sou um péssimo cantor, mas peguemos todas as nossas coisas e fomos para o meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que nós sentia, cada tábua que caía doía no coração. E aí segue os três pontinhos aí, tem um complemento da música, tem uma parte inicial. Trouxe esse trecho só para ilustrar aqui a questão da luta pela moradia, né? Essa é uma música de 1951, uma música de muito sucesso, cantada pelo Demônio da Garoa, né? Grupo do qual fazia parte o Adoniran Barbosa. E ele está denunciando justamente uma situação. Ele está denunciando a situação da falta de moradia, né, da falta de moradia, e denunciando ali uma que a gente chama de, né, uma emissão de posse, onde as pessoas foram despejadas, né, onde ele e os amigos dele, a famosa maloca, foi despejado, né, e a gente vai ver aí que isso é um tema que estamos beirando aí 100 anos da existência desse tema, né? A gente tem música na década de 40, né, na década de 30, que já fazia referência à situação da moradia. E eu estou falando da questão da moradia, especialmente nos grandes centros, né? Isso sem levar em conta as moradias rurais, ou as moradias onde você tinha ali os trabalhadores rurais que ficavam morando, né, como chamados de moradores das fazendas, das granjas, né? Então, a ocupação do espaço urbano como um direito social. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai compreender é que esse espaço urbano, a vivência desse espaço urbano, viver nesse espaço urbano é um direito social, né? Então, a moradia nesse espaço urbano vai ser um direito social e está ali garantido na Constituição Federal de 1988, quando ali do artigo 6 vai tratar especialmente dos chamados direitos sociais. O artigo 5º vai tratar das garantias, né, individuais, direitos e garantias individuais, e o artigo 6º vai trabalhar os direitos sociais. Nós temos aí milhões de brasileiros que vivem em condições precárias, né, de habitação, ou em situação de rua. Eu visitei algumas capitais, né? Uma das coisas que eu sempre ando observando nas capitais é o número de pessoas que a gente encontra na rua vivendo em situação de rua. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, né? Brasília é um lugar uma cidade de concreto, uma cidade né? O centro do poder, né? O centro das decisões políticas. Mas você chegando ali no entorno da rodoviária,
você chegando ali no entorno da rodoviária, você já começa a encontrar as pessoas dormindo na rua, em cima de papelões. Então, isso é um processo que no Brasil é muito doloroso para todos nós brasileiros enxergarmos a situação, né? Pessoas vivendo em condições muito precárias, pessoas habitando as ruas, né? Vivendo em situação de rua. A situação mais escandalosa que eu achei, assim, os lugares que eu andei, né? São Paulo e Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro, pior ainda, o número de pessoas em situação de rua no Rio de Janeiro me escandalizou, né? Mesmo que eu tivesse acostumado em outro cenário, mas isso não é muito diferente da nossa cidade, né? Se você sair agora, nesse exato momento que a gente está iniciando essa aula, e você for andar ali pelo ponto de 100 réis, você for andar, né, na Cardoso Vieira, você for andar em outras ruas aqui da cidade de João Pessoa, nos parques do centro histórico, você vai encontrar aí uma série de pessoas, um número considerado de pessoas que estão começando, digamos assim, a arrumar suas tralhas para descansar o corpo da labuta, assim, do dia pesado que foi, né, o fardo que foi carregar o dia. Eu tenho observado nos últimos dias, por exemplo, ali na BR-230, de frente àquele posto de gasolina que tem na entrada para os bancários, né? Quem passa pela BR no sentido João Pessoa, bairro, né? Você vai observar do seu lado direito, né? Um cenário que começaram a montar ali um espaço, à margem da BR, começaram a montar ali um espaço, né, uma espécie de acampamento, um espaço de acampamento onde pessoas estão vivendo ali em situação de rua. O cenário urbano brasileiro ele é marcado por profunda desigualdade, né? E essa desigualdade, sobretudo, é naquilo que nós, historiadores, os pensadores, sociólogos, chamam de acesso à cidade, né? A cidade que é negada para essa população empobrecida, essa população de pobres, a população empobrecida, a população em situação de rua, a população mais carente, né, e muitos dos trabalhadores mesmo, né, assalariados, trabalhadores que vivem em situação de dificuldade, porque o salário mal dá para a sua sobrevivência, vai pagar um lugar para dormir com sua família e se alimentar da maneira que dá. Não sobra para esses trabalhadores recurso suficiente para cumprir aquilo que se diz na Constituição, que é direito a lazer, direito à cultura, direito, né? Então, não sobra esse espaço. Então, a gente muitas vezes tem que se valer, né, solicitar do poder público que oferte também a essas pessoas cultura, lazer, etc. Né? Então, esse espaço da cidade que muitas das vezes não são ocupados por essas pessoas, né? Isso demonstra um cenário de desigualdade muito grande. A gente vai encontrar nessa situação, né, de rua, na situação de morador de rua, isso em decorrência de um déficit habitacional, déficit esse, como a gente já falou, trouxe no início da nossa conversa de hoje, eu trouxe no início da nossa conversa de hoje um trecho de uma música de 1951, né, que retrata a situação das pessoas que viviam em situações, né, já em situação de rua, em situação de abandono social, porque não tinha onde morar. Você vai encontrar muitos outros, né, relatando a situação do morro, né, porque o samba carioca vai muito trazer essa, né, vai trazer a situação do dia a dia. E aí isso é em razão de um chamado déficit, né, um déficit habitacional, né, que o Brasil enfrenta por décadas, né? Mesmo com todos os programas sociais e habitacionais que temos hoje, esses programas eles não deram conta de diminuir esse déficit habitacional, né? Isso porque, segundo o IBGE, né, que é a Fundação João Pinheiro, mais de 5,8 milhões de moradias faltam no país, né? E quais são as causas principais dessas pessoas não ocuparem essas moradias ou não ter lugar adequado para
viver e para morar. Um dos principais, das causas principais são, entre elas, por exemplo, baixa renda das famílias, né? Como eu havia dito antes, uma família que ganha R$ 1.518, provavelmente, né, com certeza, a gente não vai ter como exigir dessa família que ela tenha condições, né, que ela tenha condições mínimas de pagar uma moradia, né, de comprar uma moradia. Isso porque você vai ter um sinal de entrada, você vai ter prestações mensais, você vai ter prestações intercaladas que essas pessoas não conseguem ter acesso por via da sua baixa renda, né? Uma outra situação que a gente encontra que vai ser uma das causas desse déficit habitacional é a falta de políticas públicas eficazes. Então, a gente tem algumas políticas públicas, né? Nos últimos, digamos, 20 anos, nós tivemos programas importantes, né? Como Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, que atendia 3 faixas de públicos sem nada, um com quase alguma coisa e os com alguma coisa, né? Transformando isso numa linguagem bem popular. Então, você tinha faixas de renda que, né, permitia a classe média, né? A, a classe trabalhadora e aqueles que não tinham nada ter acesso aos espaços, né? Foi uma política que durou até aí 2015. Depois de 2015, o Brasil entra numa situação política que termina complicando a eficácia dessas políticas habitacionais. Então, a gente teve 2015 em diante, a gente saiu do Minha Casa Minha Vida, entrou num programa chamado Casa Verde e Amarela, que também veio a pandemia e questões políticas, né, de diversas ordens, não permitiu que esse programa avançasse com a mesma eficácia que você tinha no Minha Casa Minha Vida, na primeira fase do Minha Casa Minha Vida, né? E aí você tem, de novo, uma retomada do Minha Casa Minha Vida, que ainda, mesmo assim, ainda não decolou para atingir os patamares de períodos anteriores. Embora ele tenha melhorado a distribuição de moradias e tenha atendido um número maior de pessoas, mas existem muitas dificuldades ainda para se conseguir, né, adquirir bens a partir do Minha Casa Minha Vida, a partir do programa Minha Casa Minha Vida, você adquirir uma habitação. A gente tinha outros programas, né? Nos bancos, no BNH, Banco Nacional de Habitação, que não existe mais, e esse BNH, ele atendeu muito bem, mas atendeu a uma classe média, aos servidores públicos, uma classe média bem definida. E aí você vai encontrar aqui, no entorno, na cidade de João Pessoa, conjunto como Zé Américo, conjunto Geisel, conjunto Valentim de Figueiredo, conjunto, né, os diversos conjuntos, Anatólia, né, o Castelo Branco e outros conjuntos, feito pelo BNH, que era o Banco Nacional de Habitação, mas as pessoas, para ter acesso a essa moradia, precisavam ser empregado público, ter uma boa renda, né? Então, isso também afastava parte da população pobre, né, e a população carente. E aí você encontrou mais adiante, né, um projeto João de Barro, né, que talvez vocês lembrem do projeto João de Barro, só quem for estudar mesmo sobre isso. O projeto João de Barro vai trazer ali de volta, né, digamos assim, um precursor da Minha Casa Minha Vida, com construção de casas na periferia para assentamento dessa população. Essas casas eram casas muito precárias, né, inclusive eu morei em uma dessas casas, né, a casa não tinha reboco, era só um chapisco, o banheiro era do lado de fora, o piso era feito com cimento, com uma tinta colorida, às vezes verde, às vezes vermelha, às vezes amarela, né? Assim, eram casas que você não tinha nem divisória dentro de casa, pouco só tinha uma parede no meio fazendo a divisória dessas casas. Então, mas foi um programa que atendeu muita gente. A gente tem aqui, por exemplo, João Pessoa,
Conjunto Bela Vista, o Conjunto Taipa, né, o Conjunto Renascer, tudo isso feito ali na época do projeto João de Barra, ali no governo de Wilson Braga, né? Então, você tem também aí um movimento muito grande nesse sentido. E aí, uma outra causa disso, você vai encontrar a concentração de terras, né, e imóveis, né? Então, você pegar a cidade de João Pessoa hoje, né, que é de onde nós estamos falando, você vai encontrar os melhores bairros das cidades, né, os melhores bairros da cidade ocupados pela chamada especulação imobiliária, né? Então, é muito difícil, até para a gente que é classe média, né, que tem um poder aquisitivo melhorado, digamos assim, conseguir comprar um apartamento no altiplano, que a maioria dos apartamentos no altiplano hoje, eu digo na parte central do altiplano, né, grande parte dos apartamentos lá custa em torno de 2 milhões, 1,5 milhão, 2 milhões e meio, 3 milhões, 4, 5 milhões, dependendo dos apartamentos, embora você encontre aí nas periferias ali do altiplano, já na chegada ali, para quem conhece, descendo para o Timbó, para aquela localidade ali, você encontra apartamento popular, da ordem, popular, entre aspas, da ordem de 300 mil reais, mas que você precisa ter uma comprovação de renda, ter né, emprego fixo, e você precisa ter um conjunto de atributos, e essa população mais carente, ela não tem esses atributos, né? E aí você tem como também das causas apontadas aqui o chamado despejo forçado, né, que é o tema central da nossa música, e as pessoas vão terminando sendo empurradas de suas casas, né, aqueles moradores mais antigos, aqueles moradores mais, digamos assim, mais tradicionais que moravam nos bairros, né, onde não, primeiramente no século passado não se dava muita importância a esses bairros. Esse capital imobiliário ele começa a fazer com que esses moradores sejam, aos poucos, eles vão saindo desse bairro, né? Existe toda uma estrutura para fazer com que esse morador não se sinta bem nesse bairro. Ou eles compram a casa, ou eles forçam, de alguma forma, esses moradores a se deslocarem, né, desse lugar, como aí, configurando aí o chamado despejo forçado. A consequência disso é um processo de favelização, né? A criação dos cortiços, ocupação de moradias em área de risco. Então, se você pega a cidade de João Pessoa, eu sempre tomo João Pessoa como exemplo, mas eu acho que um dos exemplos mais, assim, que a gente consegue ver isso nitidamente ao passar pela estrada, quando você chega ali, naquela entrada de Abreu e Lima, ali de Paulista, continuando a BR-101, depois da Fábrica Bombril, você consegue ver, né, as pessoas que moram nas encostas, né, que são áreas de risco, e a gente assiste a cada inverno, a cada chuva que dá, né, casas sendo levadas, pessoas morrendo em razão de morar nessas ocupações em área de risco, fazer essas ocupações em área de risco, né? A gente tem aqui, por exemplo, aqui no Cristo, no Vale das Palmeiras, foi construído o Vale das Palmeiras 1, que foi financiado, teve ali um financiamento, Caixa Econômica, etc. Aí você tem o Vale das Palmeiras 2, que foi feito pelo projeto, né, um projeto do governo federal Minha Casa Minha Vida, ali por volta de 2010, tá? E você tem hoje, de frente para o Vale Vale das Palmeiras 2, você tem você tem uma ocupação. Todo aquele terreno que ficava ali na frente do Vale das Palmeiras, quem anda naquelas áreas ali tem uma ocupação. Aquilo ali está sendo ocupado, tudo quanto é espaço ali seria ocupado, né, e as pessoas vão ocupando. Essa ocupação é o que a gente vai chamar de favelização, né, que é o aumento das favelas. Então, quando você melhora a casa, cria um sistema de esgoto, você começa a chamar de comunidade, de conjunto habitacional, mas enquanto você não tem aparato nenhum, né, você não tem saneamento básico, você não tem água encanada, você não tem
a água encanada de forma regular, você não tem energia distribuída de forma regular, a gente está falando aí de ocupação desordenada que vai se chamar de favela. E você tem também, né, o Aloysio Azevedo, ele nos brinda com um livro muito grande, muito bacana, que é o Cortiço, né? O Cortiço, que vai justamente a denunciar para nós, no começo do século passado, né, a situação das pessoas que moravam nesses cortiços, né? Que moravam nesses espaços urbanos empilhados um sobre o outro. E para quem gosta da cinematografia brasileira, né, e quer entender, para entender, né, os mais novos, para entender o que é um cortiço, basta tão somente você assistir uma das grandes obras construídas, né, produzida ali na Bahia, em Salvador, que é a Opaí, ó, que é um filme, né, tem dois, Opaí, ó, e tem o um e tem o dois, e também tem uma série, né? Mas o um, eu acho que ele é mais emblemático ainda para mostrar a situação de um cortiço, como é a vida em um cortiço, né? Então, são obras cinematográficas que nos ajudam a compreender a existência e a vida das pessoas em um cortiço, né? Bom, esse espaço urbano e segregação, né, um tema que nos mostra também um pouco disso, né? As cidades brasileiras são socialmente fragmentadas, né? Nós temos áreas valorizadas hoje, por exemplo, o centro como área valorizada com a infraestrutura, para nós isso não funciona muito hoje, né? Nós temos, no nosso caso, nós temos uma supervalorização das áreas próximas das praias, né? Então, quem sai do centro de João Pessoa em direção às praias, você vai encontrar, quanto mais você se aproxima da praia, mais você vai ter essa valorização imobiliária, você vai ter a valorização do terreno, por exemplo, né? E você vai ter essa valorização também com equipamentos, né? As praças, os ladrilhos das ruas, né? Asfaltamento, calçamento, a distribuição de água, a distribuição de energia, né? Então, você tem toda uma infraestrutura, né, que essas infraestruturas são devotadas para essas áreas, digamos assim, mais valorizadas, né, em detrimento da periferia, que não tem essa estrutura. E o que a gente sempre usa, digo nós, o senso comum sempre usa para reforçar essa ideia, a gente usa né, do IPTU, né, porque essas áreas pagam IPTU, enquanto as outras áreas não pagam IPTU, por isso essas áreas são mais valorizadas. Isso não é uma verdade, isso não tem a ver com o valor pago pelo IPTU. Né? O valor pago pelo IPTU necessariamente não é distribuído nas áreas onde ele foi recebido, mas isso tem a ver com o processo de segregação dos espaços, né? Com esse processo de segregação dos espaços urbanos, e cada vez mais você valoriza aqueles, digamos assim, que merecem ser valorizados pela sua condição financeira, né? Porque não pode colocar seus carros dentro do buraco, porque não pode melar, sujar os seus pés com lamas, mas você deixa do outro lado uma população enorme da periferia, né, sem essa assistência, né? E aí você tem a periferia, né, com esse espaço de construção irregulares, de escassez de serviço público, né? Se você olhar, por exemplo, você vai encontrar no mesmo serviço público prestado, a UPA, se você for na UPA de Cuiabá, você for na UPA Oceania, né, você tem ali um espaço que se diferencia só pelo lugar onde ele está, pelas pessoas que vão trabalhar e o público que está sendo atendido. Então, isso faz parte dessa segregação, né? E você vai ter muito essas construções irregulares nesses locais, né?
muitas delas construção sem licença, feita pelo próprio dono da casa, né? Às vezes isso leva a desperdício de material, porque às vezes o cara reforça demais a viga, sem necessidade de reforçar, enquanto que outros terminam fazendo ali uma economia que a casa, muitas das vezes, nas primeiras chuvas, nas primeiras eventos naturais, essa casa não aguenta, provoca acidente, né? Então, tem toda uma sistemática aí que a cidade precisa ser pensada, né? E o poder público precisa pensar para atender essa população. Vocês que saem do centro de João Pessoa para ir para a praia, principalmente a praia de Cabo Branco, vocês devem ter observado, e estão em constante observância, que o governo do Estado vai entregar ali cerca de 750, salvo o melhor juízo, 750 moradias ali, que era da comunidade Beira Rio, uma comunidade Padre do Bandeira, e não são todas as moradias que vão ser entregues, né? Todas as pessoas vão ser relocadas, não. Vão ser relocados aqueles que estão vivendo sob situação de risco. Então, foi feito um estudo de impacto ambiental, um estudo de impacto social, levar em conta a proximidade do trabalho, levar em conta o tamanho da habitação. Foi feito um grande estudo, né? Eu digo isso porque eu participei de algumas reuniões que falavam desses estudos, e aí você tem agora um projeto que está se concluindo, já começaram a fazer a pintura externa dos espaços, do prédio onde vai habitar essas famílias, e são cerca de 750 habitações que vão ser entregues naquele trecho da Beira-Rio. E as casas onde as pessoas moravam vão ser demolidas e construídos alguns espaços públicos naquela área. Né? É uma forma como o poder público começa a atender essas populações que estão na chamada área de risco. Ali é uma área de risco, você tem o rio Jaguaribe, que passa naquela área, né? No caso aqui, por exemplo, do Cristo que eu citei na frente do Palmeira, um terreno abandonado de público, então você tem toda essa situação. A Hermínia Maricato, ela vai dizer que a cidade é um espaço de disputa onde o capital decide quem pode e quem não pode morar. Então, quando a gente fala de segregação, quando a gente fala de segregação dos espaços urbanos, essa citação da Maricato, ela é uma citação muito feliz, né? Porque você tem, de fato, a cidade como esse espaço de disputa entre os que têm um capital abundante e aqueles que lhe falta, né, qualquer capital. E aí, nesse espaço de disputa, né, os melhores lugares dessa cidade, os melhores lugares da cidade, habitacionais, altitude, né, de platô, né, todos esses elementos, vai ficar com aqueles que têm em suas contas bancárias o maior volume de capital. Quem não tem, vai justamente ocupar as encostas, margens dos rios, terrenos abandonados. E aí surgem, né, os diversos grupos, né, as pessoas, né, já não têm mais, não ocupa esse espaço porque o capital não me pertence para ocupar esse espaço. A forma de buscar impulsionar políticas públicas que atendam às suas necessidades de moradia é através dos chamados movimentos de luta por moradia. E aqui eu trago alguns movimentos para vocês, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que é o MTST, né? Inclusive, tem um deputado eleito, né, oriundo desse movimento, que é o Boulos, né? A Frente de Luta por Moradia, né? Aí tem São Paulo, tem uma pessoa, tem Paraíba, enfim, tem diversos locais do Brasil, você tem a Frente de Luta por Moradia, a União Nacional por Moradia Popular, o movimento de lutas nos bairros, vilas e favelas, que atualmente na Paraíba. Aí você tem movimentos religiosos que têm à sua frente algum padre, né, bispos, etc.,
que é a Pastoral da Moradia, né? A Pastoral da Moradia, que é a CNBB, que alimenta, né, e garante a sua existência. E todo esse movimento tem característica, primeiro, de mobilização coletiva. Então, você tem uma mobilização coletiva desse pessoal para exigir melhorias, né? Ocupação de terrenos e imóveis ociosos, isso no caso do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, da Frente Popular por Moradia, da União Nacional de Moradia, né? Não é, por exemplo, a Pastoral da Moradia, ela não faz as ocupações, mais uma vez ocupada, ela vai fazer assistência com distribuição de alimento, material de limpeza, material de higiene pessoal, né? E cria nesses espaços uma vida pastoral, dando assistência religiosa, muitas das vezes, e outros tipos de assistência, como apoio à saúde, apoio à educação e etc., né? Intermediação com o poder público. Então, a Pastoral da Moradia vai ter esse processo, né? E você tem, por fim, né, pressão por regularização e construção de moradias. Então, o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, não é um movimento que nasce da vontade do governo, né? É um movimento que surge, sim, mas da pressão popular, né, por moradia, e aí o governo vê-se obrigado a criar um instrumento para atender a essas populações que necessitam aí dessas moradias. Então, você vai ter os diversos locais de ocupação, né, que são locais que são elegíveis à ocupação, como imóveis abandonados em áreas centrais, né? Recife, São Paulo, João Pessoa. Como bem pouco tempo nós tínhamos aqui o prédio das Nações Unidas. Nós temos hoje ocupado ali, por exemplo, onde funcionava o Clube das Voluntárias, está ocupado aquilo ali, né? Então, nós temos algumas casas ali na Avenida João Machado, que está ocupada. Então, assim, você tem esses espaços que estão abandonados, ociosos, né? Que esse movimento faz um estudo de viabilidade, enfim, um estudo jurídico para saber quem é o dono e etc., e depois ocupa esse espaço. Terrenos vazios de grandes cidades, né, como de grandes cidades, áreas de proteção ambiental e zonas de risco, né, às vezes não muito seguras, né, quando não há opções dessas ocupações, né, e as ocupações urbanas viram um símbolo de resistência e também de enfrentamento ao poder público e ao mercado imobiliário. Muitas das vezes a gente vê, por exemplo, o bairro São José é um exemplo disso, né? Você tem um shopping maravilhoso lá, tal, shopping, quem conhece aqui em João Pessoa, o shopping Manaíra, mas ao lado do shopping Manaíra você tem uma área de ocupação que tentaram urbanizar, teve muita confusão, mas ainda é uma área complicada ainda, né? Não atende todas as características de moradia e etc., né? Teve gente que tinha casas lá, enfim, né? Você tem essas áreas de ocupação que vai, digamos assim, incomodar esse mercado imobiliário, né? Você pega, por exemplo, quem conhece aqui na praia ali depois de Apenha, né? Você tem ali uma vila de moradores ali, de ambientalistas ali, por exemplo, né? Ali onde o governo está construindo ali o seu trade turístico ali, e tem uma pressão muito grande para tirar aquela vila de moradores ali daquela praia, que é uma ocupação. Isso porque tirar dali faz parte, digamos assim, do processo, digamos assim, de progresso, né? Isso, as imobiliárias, os resorts, e etc. Nós tivemos uma confusão muito grande com a ocupação dos indígenas, por exemplo, né? Lá nas áreas dos resorts, dos índios Tabajara, na área que quer construir resorts ali no Conde, Jacumã, etc. Nós temos ainda, né, eu já falei de BNH, que 64 a 86, né, Minha Casa Minha Vida de 2009 a 2020, o Casa Verde e Amarela, né,
E a esses programas, quais são as críticas gerais? Falta de participação popular, imóveis em áreas muito distantes, que é um problema. Você constrói o Gervásio Maia, né, ele está a 30 quilômetros do centro da capital, onde todo mundo está trabalhando no centro da capital. Ou você pega o Gervásio Maia, coloca 30 quilômetros, sei lá, aquele que tem Irmã Dulce, eu não sei nem onde é que fica o Irmão Dulce, ou lá, aquele que tem em Bar das Indústrias, e o camarada que morava na Beira-Rio, por exemplo, né, que trabalhava nas construções dos prédios no altiplano, ele é enviado para trabalhar, ele é enviado agora para morar lá no bairro das Indústrias. Aí não tem ônibus disponível, não tem transporte disponível para ele chegar, então ele não consegue sair de lá para trabalhar, ele termina fazendo qualquer negócio na casa que foi doada para ele, na casa que foi concedida a ele, e ele vem morar, mas, de novo, ocupar um espaço, porque esse espaço é mais perto do trabalho dele. Então, você tem essas questões, né? Imóvel em área distante, e a repressão à ocupação e a repressão à ocupação. Toda vez que um imóvel é ocupado, nós somos chamados, né? Eu digo nós, Polícia Militar, né? Enfim, as forças de segurança, nós somos chamados a fazer reintegração de postos, somos chamados a fazer uma ocupação desocupada, né? Uma ocupação da área, né? Eu me lembro que, logo em 90, quando eu entrei na Polícia Militar da Paraíba, uma das primeiras missões minha, ainda além do finalzinho do meu curso de formação de soldado, foi fazer uma desocupação de uma área onde hoje fica o Colégio Motivo, ali no Altiplano Cabo Branco, né? E, assim, eu confesso para vocês que foi um choque muito grande, eu nunca tinha visto como era feita uma desocupação, né? E eu fiquei chocado com aquilo, as cenas que eu carrego na memória até os dias atuais. E depois a gente vai participando de outras, mais outras, e isso termina ficando meio que banal. A luta por moradia e pela cidadania, então, lutar por moradia é reivindicar o direito à cidade, à dignidade e à vida coletiva, né? Raquel Ronick, né? As ocupações não são apenas necessidade, mas expressão de cidadania ativa e do direito coletivo. Então, isso aqui é uma expressão, diria, extremamente politizada, né? Uma fala extremamente politizada né? De alguém que diz, olha, a ocupação não são apenas para cumprir a necessidade, né? Mas a expressão da cidadania, daquele que tem direito que busca direito de voz, que busca direito de voto, daquele que quer ser ouvido, né? E isso de cidadania ativa, né? Essa ocupação é um direito coletivo, né? E isso às vezes choca com os interesses do Estado, com os interesses das imobiliárias, com a especulação imobiliária, com o capital imobiliário. Então tem todos os choques aí que a gente que às vezes fica de fora, né? E nós somos apenas bombardeados com mais efusividade pela mídia e pelos conteúdos, digamos assim, produzidos por esses grupos. Tá? Então, nós encerramos o tema da questão da moradia, né? Temos agora a luta por educação, desigualdade, resistências e políticas públicas. Alguém tem algum questionamento, alguma fala? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. O Tiago diz, e mais naquela época era pau. Vai ver que era. Viu? Gentrificação. Gostei do termo. Viu? Seria gentrificação. Gostei do termo. Tem mais? Alguém? Se alguém, vou seguir, tá? Talvez a gente não consiga fazer o debate sobre as questões, mas eu acredito que nós vamos ter uma bisurada em sociologia e nós vamos fazer essas questões lá na bisurada, né? O Paulo Freire, para falar de educação, eu acho que a educação dos teóricos mais engajados nas lutas sociais por educação, existe outros, vários teóricos, né? Mas eu sempre trago mais o Paulo Freire, que também é o mais criticado, é o mais odiado e o mais amado, digamos assim, né? O odiado e o queridinho, dependendo do lado que você está. Ele vai dizer, seria uma atitude ingênua
esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse à classe dominada perceberem as injustiças sociais de maneira crítica, né? Então, isso, de fato, como diz Paulo Freire, seria ingênuo se isso acontecesse, né? A classe dominante não faria isso, né? A educação também é um direito social, também, né, tem um capítulo específico na Constituição para tratar da educação, que define como esse direito, como é um direito de todos, dever do Estado e da família, então é um direito, digamos assim, subsidiado, né? Então todo mundo tem que estar envolvido no processo da educação. A educação deve promover o pleno desenvolvimento da pessoa, então não é só a matemática que a pessoa deve aprender, ou só, digamos assim, a língua portuguesa, ou, né, a gramática, mas é o pleno desenvolvimento da pessoa que vai desde as letras, né, a cultura, a cidadania, enfim, passando por todo o desenvolvimento da pessoa. Além disso, como complemento, a gente já disse aqui, um preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, aqui nós temos uma educação escolar, onde você vai ter o desenvolvimento do intelecto, né? Você vai ter uma educação que prepara você para a cidadania, então a gente está falando de cidadania, de uma educação que seja politizada, e ao mesmo tempo você está falando de qualificação para o trabalho, que seria uma educação tecnicista, né? Inclusive existe correntes na pedagogia chamada de educação tecnicista, né? Então, o Paulo Freire, mais uma vez, vai dizer que a educação não transforma o mundo, né? A educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo, né? Então, provavelmente, o Jeff Bezos, por exemplo, ou o Elon Musk, né, tiveram uma educação de qualidade que fez com que eles mudassem o mundo em que viveram, né? Então, isso é o que Paulo Freire nos indica. A desigualdade na educação brasileira, problemas enfrentados, infraestrutura precária nas escolas públicas, ausência de professores e materiais, desigualdade de acesso à internet e à tecnologia, né? Você vai ter a evasão escolar, sobretudo no ensino médio, baixo investimento em áreas periféricas e rurais, mais uma vez a gente observa muito isso, né? E um cenário agravado, um cenário da educação que foi agravado pela pandemia. Recentemente foi publicado um relatório da Organização Mundial da ONU, né, sobre o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, e uma das coisas que esse relatório traz, quem não leu ainda pode ler esse relatório, é fácil de encontrar na internet, é que as outras coisas estão conseguindo avançar, inclusive o Brasil avançou, né, na questão da saúde, etc., avançou 4 pontos aí, melhorou nos últimos 2 anos. Em compensação, o relatório traz que a educação mundial, isso não é só a educação do Brasil, ela está estagnada, né? E nós estamos vivendo um processo de transição dificílimo para todo mundo, né? A gente ainda não domina as novas tecnologias da educação, né? Nós professores, né? Imagina o professor que está na escola primária, professor que está dando aula no ensino médio, no ensino fundamental 1 e 2, né? Com o advento das tecnologias que ele não está tendo acesso ainda, ele não sabe lidar com essa tecnologia, né? E, por outro lado, você tem um alunado que não consegue, né, ter acesso a essa tecnologia, além do mais, não consegue ter acesso ainda a uma internet de boa qualidade para, né, com todo o meu aparato de internet aqui, pagando um plano caro, com um computador que eu reputo ser, né, ter um bom processador, ou um processador razoável, de vez em quando, de vez por outra, vocês me reportam que nós estamos tendo delay, nós estamos tendo travamento da imagem. Você imagina, né, quem faz isso de forma mais precária do que eu. Nós temos grupos de movimento por educação também, né? Então, nós temos a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, a UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas,
a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, que reúne os sindicatos dos trabalhadores em educação, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e tem digamos assim, um departamento só ligado para a educação dos trabalhadores sem terra, para a educação no campo, né? O Movimento Negro Unificado, que é o MNU, que combate o racismo estrutural no ensino, inclusive nós temos duas leis, né, que é a lei de ensino, do ensino de história afrodescendente, e os movimentos locais de mães, os grêmios estudantis, os coletivos urbanos, e as diversas formas de luta por educação. Os espaços urbanos, o espaço de luta por educação, a periferia urbana e a comunidade rural enfrentam maiores desafios do acesso à educação. Então, se nos grandes centros, nas periferias dos grandes centros, nós temos dificuldade, imagina no meio rural, né? Eu estava agora fazendo uma palestra lá no auditório de fonoaudiologia e o meu celular 5G não recebe mensagem dentro do auditório, né? Imagina alunos numa região remota, sei lá, de Cabedelo, de Espírito Santo, de Conde e de etc., né? As escolas em área de ocupação sofrem com a falta de estrutura, transporte, segurança, professores, mais voltado para o movimento de sem terra, nas áreas de ocupação, e jovens dessas regiões lutam por acesso às universidades públicas. Aí tem a questão de cotas, programa de inclusão digital e a permanência do estudante na escola para evitar a evasão. Tudo isso são problemas que o governo e a sociedade e a família têm que resolver para que a gente possa ter uma melhor qualidade na educação brasileira. Nós temos a ocupação estudantil como forma de protesto, nós vimos isso durante 2015, 2016, houve uma onda de protesto pelo país, estudantes ocuparam escolas, né, no Rio de Janeiro, São Paulo, né, no Paraná, então houve ações, né, para a retirada desses estudantes, a gente viu estudantes agarrados nas grades, acorrentados, enfim. Todas essas ocupações revelaram um novo protagonismo estudantil e a defesa ativa do direito à educação pública de qualidade. Então, mais uma vez, a gente está falando aqui de uma cidadania ativa, né, buscando garantia de direito esses já garantidos na Constituição, mas que muitas vezes falta a efetividade. Nós temos política pública de educação, né, nós temos o chamado Plano Nacional de Educação, meta até 24, agora em 24 ele foi prorrogado para 2025, então ele está em construção, o plano de 2025. O Fundeb, que é o financiamento da educação básica, aí você consegue pagar professores, ter um salário mais decente de professores, né, fazer uma complementação nos municípios, as cotas raciais, né, e sociais no ensino superior, foi criticado, parou no STF, balançou aí as estruturas do ódio das elites, né, que terminou vendo negro em curso de medicina, em curso de direito, enfim, aumentou o número da participação dessas cotas raciais, sociais no ensino superior. Você tem o Mais Educação, que também patrocina ali o chamado ensino integral, e o programa Caminho da Escola, que leva os alunos aí dos lugares mais distantes, dos rincões mais distantes para as escolas, né? Apesar dos avanços, muitos programas sofrem com corte de verba e falta de continuidade, vai depender do governo. Tem governo que incentiva isso, tem governo que não leva em conta isso, não acha importante, corta a verba e por aí vai. A gente tem também a educação como ferramenta de transformação, é um outro tópico. Deixa eu ver se botaram alguma mensagem aqui, que eu vi pé de meia, sim, o pé de meia vai tentar manter os alunos na escola, né? Isso é para garantir, para diminuir a chamada evasão escolar, né? Isso porque faz com que o Brasil, com certeza, em 2025, tenha melhorado os índices de evasão escolar quando sair lá a pesquisa em 2025. Pelo menos, eu imagino que isso vai acontecer. A educação como ferramenta de transformação. A educação é a condição para o exercício pleno da cidadania, para superar as desigualdades sociais e construir uma sociedade mais justa. Eu acredito nisso, né? Eu fui pobre da periferia,
né? A minha única perspectiva foi através da educação, minha única perspectiva foi melhorar a qualidade de vida através da educação, porque não existia outra. Então, eu mergulhei de cara no estudo, no aprendizado, ao ponto que as pessoas achavam que eu, com 18, 19 anos, era doido. Então, diziam assim, esse cara é doido, não sabe o que estudar, para onde vai com livro, vai para o banheiro com livro, vai para o supermercado com livro. Na época, a gente carregava livro, né? Hoje, a gente carrega o celular, que além de ler, a gente é uma fonte de distração, sabe? De perda de tempo. Esse negócio de Kawaii, TikTok, Discord, WhatsApp, sei que mais aí que existe tanto, né? Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Mais uma vez, Paulo Freire aí, eu sempre trago para mostrar essa educação enganjada. Nós temos 10 minutos para brincar aqui com as questões. Vamos lá para a primeira questão. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bora, quem bota aí a primeira letrinha aí? Quero ver a primeira letrinha aí. O mote das questões deu uma mudada. Letra C. Letra C. Os novos sujeitos sociais englobam atores coletivos com atuação em múltiplas esferas, como educação, meio ambiente, saúde e direitos humanos. Show de bola. Alguém discorda disso? Alguém discorda dessa questão? Todo mundo de letra C. Cadê os Czinhos? Está todo mundo cochilando. Eu não acredito no negócio desse, não. Eu quero ver pelo menos uns 10 C aí. 10. Agora eu vi 2. Ah, e tem aí os dedinhos aí para cima, aí, a risadinha. Isso. Vamos lá. Vamos para mais um. Eu quero ver, bora. Vamos para mais um. Vamos para mais uma. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bora, quem é o primeiro a arriscar? Da rapa. Letra B. Qual das alternativas baixa melhor reflete o conceito de cidadania? Letra B. Quem dá mais? Quem dá mais? Alguém paga diferente? Vamos ver. Participação ativa do sujeito na esfera pública e nas decisões que afetam a coletividade. Quem dá mais? Quem dá mais? Bora, quero ver mais. Só tem 2 pessoas participando, não acredito. Leonardo, só Leonardo, Araújo. Cadê Tiago? Cadê Tiago? Apareceu Alisson Fernandes, Tiago Araújo, deixa eu ver mais. Leonardo, Oliveira. Isso, letra B. Bora, quem dá mais? Vamos para a próxima. Questão 3. De acordo com o que foi estudado, os fóruns sociais mundiais são compreendidos como? A gente falou em fórum social mundial, disse até que ia participar de um, né, que foi no dia, na Bahia, no dia que Marielle foi assassinada. Então, a gente está aqui trazendo uma questão muito geral, né? Qual é a letra? Quem aposta aí? Letra E, letra E. Tiago, você botou na anterior, B e E, né? Letra D. Espaço de articulação global de envolvimento social e ONGs contra as lógicas neoliberais. Pois é, vocês vão sair desse curso tudo comunista, não digo nada a vocês. Ave Maria. Vamos lá. Vamos lá. Quando vocês entrarem no CHO, vocês esqueçam essas aulas, viu? Não fiquem ligados nessas aulas, não, que isso é perigoso. Agora, questão 4. Nossos estudos apontam que os movimentos sociais contemporâneos se distinguem dos antigos por... Vamos lá. Renan Marques vote. A letra D. Letra D, o que é que diz a letra D? Articularem novas identidades e temas como gêneros, etnia, sexualidade e meio ambiente. Deu exemplo aqui de antigos movimentos sociais. Bora, quero ver um exemplo aí, ligeirinho, um exemplo. Trabalho, quase, mas está lá, está dentro. 1917, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio de Janeiro. Greve do setor têxtil.
Questão 5. Em relação à educação nos movimentos sociais, o que podemos afirmar? Vamos lá, quem dá mais, quem dá mais? Movimento feminista, década de 60, inclusive impulsionando aí uma das maiores tecnologias de reprodução humana, ou de inibição da reprodução humana, que foi o anticoncepcional, né? E provocou uma verdadeira revolução social. Os movimentos sociais, quem dá mais, quem dá mais, a educação impulsiona. A Revolução Francesa já é um outro nível, é um nível bem mais acima, e a gente precisa discutir, nesse caso, precisa discutir especificamente a Revolução Francesa. Bom, a letra D, os movimentos sociais também são espaços de produção de saber e formação política. Pois é. A gente basta então ver a escola, por exemplo, do MST no campo, né? A educação no campo, e por aí vai. Vamos para mais uma, que o tempo está esgotando. Chegamos às 20 horas. 6. Conforme estudado, o direito à cidade deve ser entendido como? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Letra B. Um direito coletivo que envolve o acesso, a participação e a transformação do espaço urbano. Muito bem. 6. Letra B. Vamos para mais uma. Invadir na hora do próximo professor. Questão 7. De acordo com o que foi discutido em nossas aulas, a ocupação desordenada do território urbano na cidade reflete. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? 7. Letra C. A falta de intervenção eficaz de poder público municipal. Show de bola. Rapaz, vai ser 10. Pode botar a questão aí. Questão 8. Dos instrumentos de garantia do direito de cidadania, é o Estatuto um dos instrumentos de garantia do direito de cidadania é o Estatuto da Cidade, que estabelece, vai por eliminação, vocês estão muito versados nisso, né? 10. 8, letra C, diretrizes para garantir a função social das cidades e da propriedade urbana, também garantido na Constituição a chamada função social da sociedade. Leonardo já foi mais adiante, já botou ali a resposta do 9 e do 10. Vamos lá no 9. Todo mundo concorda com o Leonardo aí? Quem discordar, levanta a mãozinha. Quem concordar, levanta o dedinho positivo. Lá no lado, vamos de positivo aí para Leonardo. Já botou letra C aí, né? Compreende os elementos como praças, rios, tradições culturais e recursos naturais. E finalizando com 10, as formas como as pessoas se locomovem nos centros urbanos são disciplinadas pela Lei da Mobilidade Urbana, Lei 12.587 de 2012. Com base em nossos estudos, podemos afirmar que, bora, quero ver aí, Leonardo disse que é a letra D. Quem concorda com o Leonardo, dedinho para cima, bora, dedinho, dedinho, quero ver a chuva de dedinhos aí, levantado, de polegar levantado. Não tem um? Não acredito num negócio desse, não. Apareceu o Tiago, Leonardo, Oliveira, Araújo, minha amiga Fabiana, torcendo pela aprovação de vocês, viu? Valeu, Fabi. E aí, tira uma fotozinha aí, ó, que o material foi sem sem um gabarito, propositalmente, para chegar até o final aqui. Tira uma foto aí, todo mundo já tirou. Quem tirou a foto, bota o dedinho para cima aí. Quem tirou a foto, dedinho para cima, olha aí. Quem tirou a foto do gabarito. Show de bola. Muito obrigado. Meu sucessor aí, desculpa aí a entrada aí no horário, tá? Alguém tem alguma questão, algum questionamento mais específico? Discórdia, concórdia, né? Então, gente, beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro. Foi muito bom estar com vocês, tá? Um abraço.